Glória a Deus. Nós acabamos de ler um texto sagrado, essa sagrada escritura de Josué, no capítulo de número 24, verso 15. E o seu título vai nos dizer: Josué faz, de novo, concerto com o povo. Glória a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós sabemos que nesse período, Josué, ele estava chamando a atenção do povo. Josué, ele já tinha exortado o povo para observar a lei do Senhor. Josué estava novamente, antes ali, ele estava trazendo à memória do povo tudo quanto Deus tinha feito por ele e eles não estavam gratos, eles não estavam reconhecendo. Era um povo, aleluia, que Deus tinha livrado, era um povo que Deus estava abençoando, era um povo, aleluia, que tinha tudo para dar graças e glória ao Senhor, mas aleluia, estava na contramão da vontade e o padrão celestial de Deus. Porque, aleluia, os vossos pais estavam servindo a outros deuses. Então Josué vai chamar, aleluia, a este povo para que eles pudessem fazer uma escolha. Bom, se é mal aos teus olhos servir a este Deus, o qual eu sirvo, então você escolhe hoje. Ou tu vai servir os deuses, o qual os seus pais serviram, ou você vai servir os deuses estranhos, ou tu vai servir ao Pai, ao Deus que eu estou servindo, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, esse livro, esse texto de Josué, ele descreve a conquista da terra de Canaã, sob a liderança de Josué, o sucessor de Moisés. Josué era sucessor, ele foi reconhecido como sucessor de Moisés. E o seu nome quer dizer Jeová salva ou Jeová é salvação. A transliteração grega do seu nome é Jesus. Josué trabalhou com Moisés desde a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Serviu a Moisés durante todas as peregrinações pelo deserto, em Êxodo. E mais tarde tornou-se um líder cheio de fé e coragem. Josué e Caleb foram favoráveis à conquista da terra de Canaã, e apesar da estatura e da natureza agressiva dos seus habitantes, consequentemente, eles foram os únicos da sua geração aos quais Deus permitiu que cruzassem o Rio Jordão. Meus irmãos, o tema do livro de Josué é a vitória por meio da fé. A terra de Deus prometera a Abraão, agora estava sendo conquistada. Josué começou atacando algumas cidades-chave, como por exemplo Jericó e Ai, e desfazendo perigosas coalizões entre os cananeus. Então a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué, no entanto, não foi completa. Os israelitas continuaram a encontrar resistência depois que se estabeleceram na terra. Em conformidade com o plano de Deus, coube às tribos, individualmente, remover lentamente as fortalezas remanescentes. Meus irmãos, como eu tinha falado para vocês, Josué, ele estava exortando, chamando a atenção do povo. Josué, ele tinha sido sucessor de Moisés. Josué ficou encarregado de apregoar, de instruir, de direcionar, de ensinar o povo a fazer aquilo que eles deviam fazer, que eles não estavam fazendo. Meus irmãos, o que significa eu e a minha casa serviremos ao Senhor?
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma declaração cujo significado expressa o compromisso com o verdadeiro Deus dentro da unidade familiar. Foi Josué quem disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso aconteceu na ocasião em que ele convocou o povo de Israel a reafirmar a aliança com Deus. Josué chamou a atenção do povo para o povo ser edificado sobre a aliança com Deus. Josué chamou a atenção do povo de Israel para que o povo de Israel pudesse voltar, aleluia, a fazer, a praticar aquilo que apenas Josué estava praticando, aquilo que a casa de Josué estava praticando. Josué trouxe à memória do povo aquilo tudo quanto Deus tinha feito por eles, porque eles, aleluia, estavam recebendo as bênçãos de Deus, mas não estava correspondendo com as suas obras. Quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor, Josué já era um homem experiente que estava perto do fim de sua vida. Porque aqui vai declarar que no capítulo 25, Josué ele já estava prontamente nos seus últimos dias de vida. Então, ele havia peregrinado por muitos anos pelo deserto, servido como auxiliar de Moisés e depois assumido como seu sucessor na liderança do povo de Israel na campanha da conquista da terra prometida. E talvez você está se perguntando, por que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para deixar claro aos filhos de Israel qual era o seu posicionamento quanto à devoção ao Deus da aliança, ao verdadeiro Deus. Já foi dito que Josué pronunciou essas palavras durante um discurso antes de sua morte. Como nós podemos ver. Glória a Deus. Aleluia. Então, pela graça de Deus, agindo pelo poder do Senhor, Josué havia liderado Israel na tomada da terra prometida. Israel havia conquistado reinos e se estabelecido no território que Deus prometera aos patriarcas. Mas Josué sabia que ainda assim o povo corria perigo. Ele reconhecia a presente ameaça da desobediência e da idolatria entre os israelitas, que estavam adorando outros deuses, que estavam adorando outras coisas, que estavam fazendo outros padrões, que estavam seguindo outras normas, mas não estavam fazendo conforme o verdadeiro Deus. Então, nesse contexto, Josué convocou uma reunião geral entre o povo. Aqui em 24. Olha só, Josué 24, verso 1. Em Siquém foram reunidas todas as tribos de Israel, com seus respectivos anciãos, líderes e oficiais. Quando todo o povo estava reunido, Josué ele fez um grande discurso. Esse discurso começou com um resumo profético da história redentora de Israel. Então, como um profeta de Deus, Josué relembrou o povo sobre os atos soberanos e redentores do Senhor. Ele falou sobre desde que, quando Deus chamou Abraão, tirando de um contexto pagão, idólatra, até a chegada em Canaã. Então, nesse discurso, Josué enfatizou a libertação da escravidão do Egito e a proteção e provisão divina durante toda a peregrinação no deserto. Contudo, o povo de Israel tinha que dar uma resposta. Deus não aceitaria uma adoração dividida. Deus não divide a sua glória com ninguém. Com Deus, ou é tudo ou é nada. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Não existe meio termo com Deus. Não existe um pé na terra, um pé na igreja, um pedaço do ser na presença, um pedaço do ser na malignidade. Então, um serviço não um serviço parcial. Porque Deus exigia que Israel
Deus exigia de Israel fidelidade absoluta e devoção sincera. É disso que Josué fala nas seguintes palavras: agora, pois, temam ao Senhor e serviam-no com sinceridade e fidelidade, e lance fora os deuses aos quais serviram seus antepassados da além do rio Eufrates e no Egito, e serviram ao Senhor, e sirvam ao Senhor. Essa convocação formou o pano de fundo da declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, conforme veremos aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Jesus. Você vai entender muito bem o que essa mensagem está prontamente a nos declarar. Porque aqui está falando sobre família, está falando sobre obra, está falando sobre compromisso com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, Josué, nós podemos ver que Josué ele exortou o povo a servir a Deus com fidelidade e sinceridade, ou seja, na totalidade do teu ser. Então, considerando o discurso de Josué como um todo, facilmente percebemos que a figura central de seu discurso é o Senhor. Então, bem como o propósito principal de sua mensagem é esclarecer como servir ao Senhor verdadeiramente. Somente nesse discurso Josué emprega pelo menos 15 vezes a palavra servir. Servir ao Senhor significa amá-lo de todo o coração, significa adorá-lo com exclusividade, significa temê-lo e obedecê-lo acima de tudo e de todas as coisas, significa uma dedicação completa à sua vontade. Deus havia libertado os filhos de Israel e derramado suas bênçãos sobre eles, então os israelitas deveriam servi-lo com sinceridade, fidelidade, em amor e temor. Por quê? Josué diz que o povo deveria lançar fora os falsos deuses que tinham sido adotados por seus antepassados, por seus pais. Mas se aos olhos do povo não parecesse bem servir ao Senhor, então que os israelitas escolhessem, por conta própria, a quem queriam servir. Se aos deuses que outra hora seus antecessores tinham servido, ou se aos deuses regionais da terra que conquistaram. Porém, independentemente da escolha do povo, Josué afirma sua posição: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele já deixou bem claro. Bom, para tua escolha, sua livre espontânea vontade, tu vai escolher a quem tu quer servir. Por livre e espontânea vontade, hoje tu escolhe. Se parece tão mal aos teus olhos, hoje tu escolhe. Ou você vai servir aquele que seus antepassados serviam, aqueles que, aleluia, aqueles que traíram Deus serviam eles. Você vai escolher. Ou você vai servir porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué havia entendido que a plena satisfação do seu coração e de sua família estava no Senhor. Então ele desafia o povo a provar do mesmo, a adorar a Deus com integridade absoluta. O povo de Israel respondeu à exortação e ao desafio de Josué de forma positiva. Os israelitas declararam que jamais abandonariam o Senhor e se comprometeram a servi-lo sinceramente, como está aqui 24, 16 ou 18. Você pode ver aí. Então não devemos entender a proposta de escolha feita por Josué como uma possibilidade real de Deus aceitar que o povo escolhesse servir a outros deuses. Essa proposta tinha a clara finalidade de enfatizar
que os israelitas não tinham a opção de dividir sua devoção e adoração. Por isso, na sequência, Josué explica a sinceridade da promessa firmada ali e indica que a apostasia seria castigada por Deus. Josué já estava explicando para o povo que o abandono da fé cristã, que o abandono da sã doutrina, que o abandono do verdadeiro Deus, que o abandono do padrão verdadeiro, que o abandono da diretriz, que o abandono do estatuto, dos preceitos, do juízo, das ordenanças, iriam trazer castigo pelas mãos de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Então o que nós podemos aprender com eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Podemos aprender milhares e dezenas de milhares coisas com o posicionamento de Josué ao declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu vou citar algumas coisas que nós podemos aprender com essa mensagem dessa madrugada. Primeira, uma família ao serviço do Senhor. Em primeiro lugar, a frase eu e a minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que é possível servir a Deus através de nosso relacionamento familiar. É possível alinhar nossos projetos familiares com a vontade do Senhor. É possível alcançar a satisfação dentro do lar e objetivando, antes de tudo, a glória de Deus e servindo a Ele com sinceridade e fidelidade. Para tanto, nossos relacionamentos familiares devem estar pautados na verdade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Segundo, uma liderança que começa em casa, uma liderança que começa na família, uma liderança que começa nos seus entes queridos. Em segundo lugar, a declaração eu e a minha casa serviremos ao Senhor nos revela que a liderança de um verdadeiro líder começa dentro da sua própria casa. Josué não era simplesmente o líder de todo Israel, mas primeiramente era o líder de sua família. Há muitas pessoas que se ocupam em liderar multidões, como eu, no começo do meu ministério, liderava, ganhava milhares e dezenas de almas afora, mas se esquecem de liderar a própria casa. Há muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas nem mesmo tentam começar a mudança pelo seu próprio lar. Terceiro, uma família comprometida com sua unidade. Em terceiro lugar, a declaração eu e a minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que dentro da unidade familiar não deve haver espaço para o individualismo egoísta. Curiosamente, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre a família de Josué. Não se sabe quem foi sua esposa ou quem foram seus filhos e netos, mas o que se sabe é que Josué era um líder comprometido com a unidade familiar. Ele não era alguém preocupado apenas consigo mesmo, mas também com todos os que dependiam dele. Por isso Josué não apenas disse, eu servirei ao Senhor, mas disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 4. A quarta abordagem, o exemplo dentro e fora de casa. Em quarto lugar, a frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ela nos ensina que a pessoa que serve a Deus deve ser o exemplo para os que estão ao seu redor. Josué não era o tipo de pessoa que dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, Josué não disse, minha casa servirá ao Senhor, mas disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se coloca em primeiro lugar, no sentido de ser exemplo para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias não servem de exemplo. E quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso não significa que ele iria obrigar seus familiares a servir a Deus. Na verdade, o verdadeiro serviço ao Senhor não é construído sob a base da obrigação.
porque tudo que é forçado Deus não recebe. Os servos do Senhor expressam a devoção voluntária, com base na gratidão por seu amor e sua graça. O que José está dizendo é que ele jamais deixaria de conduzir sua família à verdade de Deus. Como líder de sua casa, ele estava comprometido a ensinar aos seus a lei de Deus dentro da sua casa, e a prioridade seria a instrução e o conselho do Senhor. Então, o exemplo de Josué para os israelitas, o exemplo de Josué para mim, para ti, para nós, rompeu os limites de sua casa e levou o povo também a declarar: também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Uma casa alicerçada na verdade de Deus. Em quinto lugar, a declaração eu e a minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que não devemos ser guiados pela opinião da maioria. Josué estava cercado por um ambiente idólatra e pagão, mas dentro da sua casa Deus era o Senhor. Ainda que todas as famílias de Israel decidissem pela idolatria, Josué não tinha qualquer dúvida de que ele e a sua família serviriam ao Senhor. Em muitas ocasiões, a fé em Jesus Cristo nos coloca contra a correnteza. Em muitas ocasiões, o serviço e a adoração a Deus nos leva a confrontar a decisão popular. Em momentos assim, devemos nos apegar ao Senhor com fidelidade e sinceridade na totalidade do nosso ser. Então, certamente, a graça divina nos dará a certeza necessária para declarar acima da voz do povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que nós podemos aprender com isso? Muitas coisas. Podemos aprender muitas coisas com Josué. Porque Josué foi exemplo. Como eu falei, no começo do meu ministério, eu tinha um prazer de ganhar as almas de fora. Tinha um prazer de apregoar, liderar, ensinar os que estão de fora. Só que nesse meu tempo, eu estava esquecendo de liderar a minha casa. Eu estava esquecendo de liderar os meus. Eu estava esquecendo de ser líder sobre os meus, porque, aleluia, aquele que era a ovelha pior, aquele que era o pior da família, aquele que era o atribulado, aquele que era o assassino, aquele que era o ladrão, aquele que era o maconheiro, aquele que era, aleluia, que vivia, aleluia, armado para cima, babá, hoje está como coluna da casa, como coluna dorsal, como coluna estrutural, como pilar, como fundamento, como estrutura, como alicerce, como pilares da casa. Então nós vemos a obrigação que eu, que você, que nós temos, assim como Josué tinha, de liderar, de ensinar, de se comprometer com a nossa casa. Nós temos que ser testemunho para os que estão dentro, para os que estão fora. E de um tempo pra cá eu aprendi isso, irmão Reinaldo, irmão Gabriel, irmão Everton. De um tempo pra cá eu aprendi isso porque quando eu ia pregar pra minha família, eu via que eles não estavam interessados. Eu falava: quer saber de uma coisa? Eu vou pregar, ganhar quem tava de fora, porque os que tá de dentro tá dando muito trabalho, não quer nada com nada, eu vou deixar. Não. Entenda, todo ministério ele tem que ser iniciado dentro de casa. Todo ministério ele tem que se iniciar dentro do lar. Quando Deus
Quando Deus ele foi livrar o povo em Gênesis, ele olhou para dentro de um lar. Ele olhou para dentro do lar de Noé e salvou Noé e a tua casa antes de destruir toda aquela humanidade. Quando Deus for destruir Sodoma, Gomorra, Deus olhou por intermédio da oração do irmão de Ló e salvou Ló, aleluia, e as tuas filhas. Quando Deus tinha de salvar eu, você, nós, ele olhou para dentro da tua casa e olhou para o teu filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu único filho, teu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida e vida com abundância. Então todo o ministério ele se inicia dentro de casa. Pegou aí? Todo o ministério, o meu, o seu, das irmãs, dos irmãos, ele tem de se iniciar dentro de casa. Senão não está fazendo sentido. Eu poderia citar milhares de personagens dentro da Bíblia que antes de qualquer coisa, antes de Deus livrar dos seus inimigos, de 1,5 milhão de soldados que iriam tomar a terra, queriam matar, de não sei quanto, de gigante, Deus ele olha para dentro do lar e salva. Assim tem que ser nós. Nós temos que olhar para dentro da nossa casa e fazer acontecer. Nós temos que fazer, nós temos que, aleluia, glória a Deus, nós temos que dar lugar e lembrar da nossa família, dos nossos filhos, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos. Nós temos que ver como início do ministério a nossa família. É uma das coisas fundamentais. É o princípio, é a base. Que qualquer pregador, qualquer crente, qualquer um que queira servir ou seguir a Deus, ele tem que saber que primeiro vem a tua casa. Eu via, meus irmãos, demônio caindo aqui, demônio caindo lá. Eu orava, demônio caindo a raio de 7 metros. Aleluia, caindo no raio de 7.000 metros, caindo lá na Bahia, caindo lá em Caconde, caindo em Minas Gerais, caindo lá no Salvador, caindo lá no Ceará, caindo não sei na onde, caía pela ligação que caía, era liberto, era curado, restituído, levantado, amparado, obreiro que era desviado, estava endemoniado, foi liberto, depois passou a expulsar demônio também, e eu vi tudo, mas quando eu olhava para dentro da minha casa, minha família atribulada, perseguida, oprimida. Tá entendendo? E eu ficava pensando comigo, como que pode, né? Eu oro por milhares e dezenas de pessoas, as pessoas são curadas, elas são... Certo que não é eu que curo, né? Deus. Né? Através da oração, Deus cura as pessoas, liberta, os demônios caem, sai do vício, sai da droga, né? Ia internar na clínica, nem precisou. Mas quando eu olho para dentro da minha casa, a casa toda devastada, toda atribulada, toda corrompida, toda bagunçada. E eu fiquei parando para pensar, tem alguma coisa errada aí. Eu sei que minha família tá oprimida. Põe a mão, não cai. Põe a mão, não cura. Mas eu vou nos outros de fora, cura na hora, remove câncer, tumor, qualquer tipo de doença. Coração no 30%. E quando eu oro pela família, nada acontece. Eu falei, alguma coisa está errada aí.
sei que tá deprimida, sei que tá oprimida, põe a mão, não cai. Põe a mão, não liberta, não manifesta. Alguma coisa tá errada. Na mesma rua, vai na outra pessoa, ele cai na hora, manifesta, liberta, cospe o câncer, vomita o câncer para fora. Alguma coisa está errada. E eu percebi o que estava errado, porque Deus falou diretamente comigo. Ele não usou os profetas dele para falar comigo. Ele falou diretamente no meu coração. Porque eu estava sensível para ouvir a voz daquele que vive e reina para todo sempre. E ele me instruiu. Ele disse: meu servo, eu tô até vendo que a tua intenção ela é boa, né? Mas entenda, a sua intenção é boa, mas o propósito está invertido. Primeiro, procura pregar, liderar, ensinar, salvar, libertar a tua casa. Depois tu sai para a rua. Olha que forte, meus irmãos. Procura ensinar os que estão dentro, para depois você querer ensinar os que estão fora. Cuide primeiro da tua casa, para que depois tu possa cuidar dos que estão de fora. Meus irmãos, entenda. Eu passei aproximadamente um ano indo na contramão da vontade de Deus. Eu passei um ano, servindo todos de fora e não servindo a minha casa. Alimentando todos de fora, mas não alimentando a minha casa. Instruindo, regendo, inspirando, ensinando, moldando, ajudando a ser moldado, aleluia, plantando, semeando, regando, aleluia, ajudando, aleluia, a colher, mas a minha casa estava necessitada. Então você, nós, iam fazer e cumprir com o nosso papel de liderar. É só você que é crente? Sei, é prova, é luta, eu sei. Mas tu tem que fazer por onde? Tu tem que lembrar da tua casa. Tu tem que cuidar da tua família. Tu tem que apregoar, exortar, repreender, ensinar. Tu tem que chamar a atenção. Tu tem que mostrar. Tu tem que chegar junto. Tu tem que, aleluia, fazer por onde para que um dia esse padrão, essa frase, essa promessa, ela venha se cumprir na tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a palavra que Deus confiou a mim, me entregou. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Então é isso. Todos estão aqui cientes do que Deus quis tratar conosco nessa madrugada. Não vai ter sentido você ficar pregando nas igrejas, mas não pregando dentro da tua casa. Não terá sentido. Até tem, só que primeiro você tem que pregar dentro da tua casa, depois tu prega na rua. Eu passei um ano, sendo um canal de bênção por muitas pessoas de muitos países, cidades, bairros, ruas. Pessoas que eu nem conhecia. Só que eu não estava sendo canal de bênção para a minha casa.
Como eu falei para vocês, quando Deus quis restituir, restaurar, porque o plano de Deus é sempre a restauração da humanidade, a restauração do casamento, porque Deus repudia divórcio. Deus abomina divórcio. Ah, mas e Moisés mandou. Moisés não mandou coisa nenhuma, da carta de divórcio, coisa nenhuma. Foi aberta uma exceção por causa da dureza dos coração daquele povo, daqueles fariseus, daqueles discípulos, daquelas pessoas que só estavam ali na maldade, na malícia do seu coração. Se não abrisse aquela exceção, eles iam matar suas mulheres para que eles pudessem novamente se casar. Então, por mal não maior, foi aberta essa exceção. Mas quando Jesus fala, mas no começo não foi assim. Eu, porém, vos digo. Jesus estava dizendo, agora o que conta é o que eu estou falando, não é que Moisés falou. Moisés abriu uma exceção por causa da dureza dos vossos corações. O que conta é o que eu estou falando a partir de agora. No começo, no princípio, não foi assim. Aquele que repudiar a tua mulher e se casar com outro, tá adulterando com ela. E a mulher que se casar com ele, adultera com ele também. Enfim, o plano de Deus sempre será restauração. Por isso que Jesus enviou o teu filho. Porque a Bíblia relata que nós éramos inimigos de Deus. Só que Deus moveu-se com íntima compaixão. Deus deu uma nova oportunidade para mim, para você, para nós. Da redenção. Ele nos redimiu. Ele nos deu uma nova oportunidade. Então, para hoje nós ter a existência, porque Ele nos vivificou, Ele nos deu a vida, Ele nos trouxe a existência, Ele nos vivificou. Ele olhou para Noé, achou graça e guardou, poupou a tua família e acabou, devastou com o resto da humanidade. Olhou para Ló por causa da oração do teu irmão, que tinha pedido a Deus para que conservasse. Guardou, conservou Ló e as tuas filhas. E devastou o resto da humanidade. Fogo com enxofre. Deus enviou teu filho, olhou para Jesus dentro do teu trono real. Jesus desceu do seu trono real, se fez um de nós, para que pudéssemos ser perdoados através da tua morte e através da tua ressurreição, nós pudéssemos ser justificados por ele. Então, como Deus olhou para a família de Noé, como Deus olhou para a família de Ló, como Deus olhou para a sua própria família, enviando o seu Filho unigênito por todos nós, eu, você, nós temos que olhar para a nossa casa, primeiramente, antes de tudo. Amém? Quando você recebe essa palavra, digam amém, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.